Uma boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo, bem-vindos. Para quem não me conhece ou entrou há pouco no Fórmula de Viagem, eu sou a Bruna Camargo e o meu objetivo é te ensinar a organizar, planejar viagens cada vez mais incríveis e mais econômicas também. O que a gente vai conversar na live de hoje? Hoje eu quis trazer um atalho que eu considero, digamos, o melhor de todos os atalhos. Ele engloba todos os atalhos que eu já comentei aqui com vocês, todos os atalhos que eu conheço sobre viagens, né? Que vão nos fazer chegar mais rápido nessas viagens incríveis e nessas viagens baratas, mais baratas, né? Então vamos entender um pouquinho aqui o que é isso, o que eu quero dizer com isso. Como é que a gente pode fazer isso ser mais rápido? Ao invés da gente aprender esse caminho, né, para ter essas viagens melhores e mais econômicas num processo longo, a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, aprendendo numa única viagem como fazer isso e depois replicar isso em outras viagens. Só que como fazer isso, né? Eu considero que não é possível a gente fazer com toda essa velocidade que eu tô falando, de aprender em uma viagem como fazer isso, se a gente estivesse sozinho nesse processo, tá? É muito improvável que alguém consiga, né, na organização de uma única viagem, aprender tudo o que precisa aprender, né? Tudo que ela precisa saber para fazer essa viagem ser incrível. Então, a maneira mais rápida, sem sombra de dúvida, é com algum tipo de auxílio, né? Algum tipo de auxílio que possa te dar o passo a passo, que possa te mostrar o caminho, porque não tem como ser rápido se você tiver que descobrir tudo, né? Se você tá ali no processo de aprender as coisas, não vai ser rápido. E aí eu vou trazer aqui acho que a gente pode chamar de ditado, que vocês já devem ter ouvido bastante, porque ele é bem clichê, ele é bem comum, que é aquele de quem vai sozinho vai mais rápido, mas quem vai acompanhado vai mais longe. Vocês já devem ter ouvido essa trocentas vezes na vida de vocês, em vários aspectos, né? Então, o que eu quero fazer com esse ditado? Eu vou mostrar pra vocês hoje que ele é furado, que ele é bem furadinho. Por quê? E vocês vão entender porque que ele tem a ver com o assunto da live. Eu acredito que quem vai sozinho, quem faz alguma coisa sozinho, não vai mais rápido. Não vai mesmo. Não tem como. Ah, Bruna, mas a história do ditado é que se você vai sozinho, você não precisa se preocupar com o ritmo dos outros, né? Você faz do seu jeito, portanto é mais rápido. Só que eu te digo que mesmo assim é engano. Eu não considero esse ditado um bom ditado. E a gente vai trazer agora para o mundo das viagens, aqui para o nosso mundo, para vocês entenderem. Quando a gente tá planejando, né? Já planeja as nossas viagens, já tem uma proximidade com isso, ou até mesmo quando a gente está começando a fazer esse processo, né? E decide fazer isso sozinho, você vai ter que, né, começar a ir atrás das coisas, vai ter que aprender, como eu falei, tem que aprender o passo a passo, precisa saber o que precisa ser feito, quando, como precisa ser feito. E aí eu te pergunto, quanto tempo você acha que leva até você saber tudo isso? E aí é saber os principais pontos que você deve sempre levar em consideração para preparar uma viagem, quais são os erros que você precisa fugir, quais são as boas práticas em cada uma das áreas da viagem, que são várias áreas, quais que são as técnicas que podem nos ajudar, né, para que tudo seja mais prático, mais rápido, né, sem erros. O que a gente pode fazer para economizar da maneira certa, sem precisar ficar cortando coisas da nossa viagem, sem precisar cortar itens que a gente considera importante. Quanto tempo vocês acham que leva pra gente saber tudo isso? É em uma única viagem? Se a gente estiver sozinho, não é. Isso não é rápido. Inclusive, eu te digo que leva alguns anos nesse processo. Porque você vai precisar experienciar para aprender. Então, você vai precisar passar por algumas viagens, e aí, de preferência, viagens um pouco mais robustas, né? Um pouco mais complexas de se pensar, porque você vai exercitar mais
E aí eu imagino que esse tipo de viagem, né, que normalmente são as viagens internacionais, são viagens maiores, que ocupam uma boa parte das nossas férias, você deva talvez fazer uma vez por ano, 2 no máximo, e às vezes nem todos os anos. Então, por essa razão que não tem como descobrir tudo isso rápido, sozinho. Porque você vai aprendendo a cada viagem que você vai executando. Você vai aprendendo na tentativa e erro, né? Você vai aprendendo com as experiências, você passa pelas situações, pelos tipos de viagem, e aí você aprende. Por isso que eu falo que demora anos para isso acontecer. E aí, claro, né? A velocidade vai ser um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápida, dependendo do quanto você gosta de descobrir, de ir atrás, de pesquisar as coisas. Só que aqui tem alguns casos, inclusive, que a gente acredita que está realmente fazendo um bom trabalho, que está realmente fazendo um bom planejamento para nossa viagem, mas a gente sempre faz as coisas do mesmo jeito. No fim, a gente nem sabe, na verdade, se aquilo tá bom ou não, e se aquela viagem está sendo realmente tão incrível quanto ela poderia ser, e tão econômica quanto ela poderia ser para o meu estilo de viagem, sem eu precisar fazer cortes, né, em coisas que são importantes. Então, muitas vezes a gente tem um cenário de viagem muito bom, né, que é óbvio, todas as viagens são muito boas da gente realizar, mesmo quando alguma coisa sai errado, mas aquela viagem poderia ser absurdamente incrível e ela foi somente ok. E o pior de tudo isso é que você nem sabe que ela foi só ok. Você acha que ela está muito boa, mas ela não está. Então, esse aqui é um dos exemplos que me deram assim um clique na cabeça em relação a esse ditado que eu sempre ouvi diversas vezes. Vira e mexe alguém fala. Então, pra mim, essa história de vai sozinho, vai mais rápido? Não mesmo. É ir acompanhado fazer a gente ir mais rápido. Não só em viagens, como em qualquer coisa na nossa vida. Então eu desfiz esse ditado, né, que pra mim não vale, de que sozinho a gente vai mais rápido, porque não vai. Então o que significa esse ir acompanhado aqui no nosso cenário de viagem? E não só no cenário de viagem, né? Pensar em ir acompanhado em qualquer processo da nossa vida. É, em muitos casos, ter uma ajuda mais profissional. Então, por exemplo, você busca uma mentoria profissional em algum aspecto da sua carreira que você precisa desenvolver, ou se você é empreendedor, você busca um grupo de mentoria que vai te ajudar. Você faz um processo de coaching. Se você quer ganhar resultados físicos no seu corpo, você contrata um personal, enfim. Vários exemplos na nossa vida de que a gente busca esse auxílio para chegar mais rápido a um resultado. E com as nossas viagens não precisa ser diferente. Pelo menos até a gente atingir uma maturidade naquele assunto, né? Até a gente atingir o objetivo que a gente tem com aquilo. E a partir dali que se atinge essa maturidade, você pode sim daí seguir sozinho, porque você sabe suficientemente o processo, né? Você conhece aquilo, entende os passos por trás e tá, inclusive, se sente mais confiante, está habilitado, capacitado para conseguir descobrir novas coisas sozinhos, né? Porque quando a gente resolve essa questão da insegurança, fica muito mais fácil quando você entende o processo e descobre que a partir dali você consegue sim fazer as coisas sozinho, e aí você não precisa mais de ajuda, né? Pelo menos não de uma ajuda tão próxima. E aí eu quero relembrar aqui vocês, eu não sei se todo mundo já conhece a história da minha primeira viagem internacional, mas ela é um exemplo muito clássico, inclusive foi a motivação, a primeira motivação de eu estar um dia aqui trabalhando com viagens. Mas o que aconteceu comigo? Lá em 2013, quando eu decidi realizar essa viagem, e depois ela foi oficialmente realizada só em 2015. Eu não fiz esse processo acompanhada, né? Eu não estava acompanhada no planejamento da minha primeira viagem. Porque eu não tinha essa noção, não tinha nem noção se existia esse tipo de serviço ou não. Não achei que tinha necessidade também, achei que eu estava me virando bem sozinha, que eu tava ali dando conta, fazendo o que precisava ser feito, né, fazendo o suficiente, só que eu não estava fazendo o suficiente. E eu só fui perceber isso depois da viagem, né, depois que já tá feito, que eu fui perceber que você conhece a história, é extremamente cara
e bem mal aproveitada. Ela foi uma viagem ruim? Evidente que não foi, né? Era uma realização de um sonho, a minha primeira grande viagem internacional, estava indo para os Estados Unidos, conheci Nova York, fiz várias coisas, né, que era um sonho, mas ainda assim ela, agora, né, que eu sei o que ela poderia ter sido, ela foi bem ok, para quase menos do que ok. Então eu definitivamente estava desperdiçando dinheiro e não tinha essa noção, só fui ter essa noção depois, né? Porque não fiz esse processo definitivamente com nenhum tipo de acompanhamento. Bom, até aqui eu imagino que você já entendeu o porquê de ir acompanhado, né? De ter essa ajuda mais próxima para aprender a preparar as nossas viagens, né? Por que que isso é um atalho? E é um atalho porque uma das outras razões, principalmente para ser mais rápido, é porque você está pegando uma ajuda de alguém que sabe o processo, né, o caminho, ao invés de você ter que levar anos para aprender. Por isso que é mais rápido. E aí pode ser extremamente mais rápido, né? Não precisa ser um caminho doloroso para você descobrir do jeito ruim o que você não deveria fazer. E aí, o que aconteceu? Na live dessa segunda-feira, do aquecimento, a gente conversou um pouco sobre esse assunto, exatamente sobre o mesmo assunto, só que com outro olhar, era um caminho diferente na live de segunda. A gente olhou para essa questão da ajuda, da assistência para planejar uma viagem com um olhar de valor monetário, né? Porque a dúvida era: vale a pena eu pagar para ter ajuda? Esse custo vai compensar? Realmente vale a pena? E aí foi isso que a gente discutiu nessa live de segunda-feira. E se você estava aqui, você vai lembrar. Eu consegui te mostrar nessa live, te provar que compensa sim, mesmo quando você paga por alguma ajuda, tá? Seja ela em formato de consultoria, seja ela em roteiro pronto, ou um curso, como eu falei também na segunda-feira, né? Inclusive, eu falei um pouco mais sobre cada um desses serviços, expliquei o que era, o que não era, o que eles podiam te ajudar. A gente conversou um pouquinho sobre médias de preços, né, do mercado, do que as pessoas cobram por cada um desses tipos de serviço, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou te... Né, eu tava te explicando ali qual que era a ideia desse atalho, né, de esse acompanhamento nos levar mais rápido. E aí tem o como executar esse atalho, digamos assim, tá? E aí agora eu vou enfatizar a forma que eu considero a mais rápida para que esse acompanhamento te ajude a fazer tudo isso de forma mais rápida, que é através de algum curso de planejamento de viagens. Algum curso, não necessariamente o meu curso, tá? Algum curso. E a gente vai conversar mais sobre isso. Por que o curso seria um caminho? Porque por ali você aprende como fazer, que essa é a proposta, né? Que você aprenda como deve ser feito, e a partir disso você usa para todas as suas viagens, né? A partir daquele momento você vai fazer as suas viagens com aquele conhecimento. Então é um investimento que você faz uma única vez. Você adquire um curso, aprende aquilo, recupera esse investimento na primeira viagem, e aí a gente conversou bastante sobre isso na live de segunda-feira. A gente conversou lá, eu expliquei, mostrei números, fiz as contas com vocês para exemplificar que numa primeira viagem, dependendo, claro, né, do valor do curso, ele já tá pago. Por quê? Porque você aprende a forma correta e aí você economiza, porque você deixa de cometer erros, né, em pontos que você cometeria que às vezes você nem sabe que é erro. Então, e aprende também a economizar da forma correta para não precisar fazer necessariamente cortes, mas sim realmente economias. Então, por essa razão, eu consegui mostrar na live de segunda-feira que um curso compensa sim, inclusive não só se paga numa primeira viagem, como você ainda sai com um saldo positivo ali nas economias que você pode realizar, tá? Então, e a partir da viagem seguinte, o saldo é sempre positivo, né? Porque ele se pagou numa primeira viagem, dali pra frente é tudo positivo. Então, é um único investimento que você faz. Então, ele é o mais rápido e ainda, proporcionalmente, ele acaba sendo
talvez o investimento mais barato para você ter essas viagens incríveis e mais econômicas. E aí, tanto na live quanto agora, eu não vou falar necessariamente do meu curso, tá? Fiquem tranquilos, eu tô falando de cursos de planejamento de modo geral, tá? Eu quero expandir essa informação para vocês terem essa noção quanto a cursos de planejamento de viagens e o que eles podem trazer, tá? E por que eu tô deixando assim bem amplo mesmo? Porque eu considero transparência um pilar importante, inclusive é um dos pilares do Fórmula de Viagem, é um dos pilares do método do Fórmula de Viagem, transparência. Então, eu não acho que faz sentido eu comentar só do meu curso, então eu tô vindo aqui e tô te dizendo que existem outros cursos também, alguns vão ser semelhantes ao meu e outros vão ser bem diferentes, com assuntos específicos ou com formas de explicar e de apresentar as coisas diferentes, talvez com outras ferramentas, de outro jeito. Tem vários estilos, vários tipos. Inclusive, na live na segunda-feira, eu trouxe para vocês uma faixa de preço. Tem tanto tipo de curso de planejamento, né, de viagem diferente, que tem cursos a R$90 e tem cursos a R$1.800. Então, a gente tem uma faixa enorme, tem valores no meio, né, entre esse 90 e entre esse 1.800. Claro, né, cursos com propósitos diferentes, né, um curso de 90 é muito diferente de um curso de 1.800, eles entregam coisas muito diferentes, né, eles têm uma entrega de valor muito diferente, então vocês têm que ter isso claro, tá? Não é para assustar com a diferença de preço, mas é uma diferença de preço que tem a ver com o que está sendo oferecido. Então, o curso é uma das formas da gente fazer esse processo acompanhado e fazer mais rápido, tá? Uma das vantagens também do curso, em comparação aos outros serviços que eu mencionei na live de segunda-feira, eu falei de consultoria, falei de alguma espécie de mentoria. A diferença para essas coisas é que você precisaria contratar, por exemplo, uma consultoria. Você precisaria contratar toda a viagem que você fosse fazer. Também te mostrei que mesmo assim compensaria financeiramente, e a gente fez ali as continhas de economias que você teria mesmo contratando uma consultoria, mas você teria que contratar toda a viagem que você fizesse. E no curso, a diferença de um curso é que você tem todo o conteúdo que você precisa envelopado num único curso. Então, tudo que você teria que descobrir sozinho já está ali, junto para você. Aquilo já foi construído. Você não precisa construir cada passinho daquele, como eu falei, ao longo dos anos, né? Quando a gente pensa num curso de planejamento completo, ele não veio do dia para a noite, nem veio de uma única experiência, né? Ele foi uma coisa construída e que está sendo entregue para você num único pacote. E a partir do momento que você adquire aquele conhecimento, você replica ele em todas as tuas viagens, tá? E aqui eu dou só um alerta da gente cuidar também na aquisição do tipo de curso para também não ser qualquer curso. Para mim, um dos pontos fundamentais de um curso online, né, que a gente está falando de cursos online, é ter um bom atendimento para os alunos, né? Como se fosse quase uma espécie de mentoria. Então, você acessa o curso, né, acessa o conteúdo, mas você tem um contato e um atendimento muito próximo, além das aulas gravadas. E vou te dar um exemplo do que aconteceu uma vez comigo. Eu já comprei um curso de planejamento de viagens em 2016, se não me engano, começo de 2017, não lembro exatamente a data. Era bem quando eu estava buscando aprender cada vez mais sobre isso, porque eu já estava pensando em trabalhar com consultoria, já tinha me despertado essa vontade, e nessa altura eu definitivamente já tinha entendido que o processo acompanhado era bem melhor, né? Com a diferença que eu queria ser essa companhia para as pessoas, né? Eu não queria que elas passassem pelo que eu tinha passado, então eu estava pensando já em fazer a consultoria. Só que aí esse curso, que não era um curso barato, ele era um curso normal, né? Com aulas gravadas, mas ele não tinha esse acompanhamento próximo, né? Não tinha esse atendimento. Às vezes que eu precisei do suporte para tirar dúvidas, eu recebi respostas superficiais, então no fim das contas eu acabei nem terminando o curso, ele nem me agregou tanto assim. Então, tô te
te trazendo aqui, inclusive, uma experiência que eu tive, que faz falta a gente ter essa parte do atendimento melhor. Então, quando você estiver levando em consideração algum curso, pense nisso, tá? Lembre do recadinho que eu te dei, tá? Essa parte aqui do curso, então, essa é a ideia central, né? Quero te relembrar que não estou falando necessariamente de um curso só porque eu tenho um curso, eu tô falando de curso porque eu realmente acredito nos benefícios de ter essa ajuda através de um curso. Eu acho que é uma das principais formas, porque é você que está aprendendo aquele conteúdo, né? Eu sei, eu comecei com consultoria, claro, consultoria de viagem também é ótimo, mas a consultoria, você está recebendo um serviço pronto, né? A pessoa não está ali para te ensinar como faz, ela está ali para te entregar o mais pronto possível, né? Então é diferente se você está buscando aprender, se você quer saber como fazer, o curso é o melhor cenário, definitivamente é o mais rápido, tá? Então eu afirmo isso e falo desses benefícios porque eu também, né, senti essa dor de tentar sozinha, de me frustrar e principalmente de jogar dinheiro fora, que é uma das coisas que no fim das contas mais dói, né, gente? Sempre acaba doendo no nosso bolso. Então, né, se a gente pudesse voltar atrás com algumas coisas. Enfim, claro que... E também eu não sou a única que... Eu tô falando, como eu disse, eu tô falando de cursos de modo geral, porque tem diversos outros cursos no mercado, tá? Então, outras pessoas enxergam esses benefícios, essas vantagens do curso, e tem diversos viajantes aderindo a diversos cursos diferentes, inclusive o curso do Fórmula de Viagem. A Silmara aqui, que tá na live, é uma das minhas alunas. Então, todas elas, né, todas as minhas alunas são um exemplo de viajantes que quiseram ter um acompanhamento nesse processo, quiseram chegar nesses resultados mais rápidos, né, de forma mais rápida, né, ter essa qualidade maior no planejamento das suas viagens por ter esse acompanhamento, por saber o processo ali, ter o passo a passo, tá? E aí talvez você possa pensar, né, mas um curso é uma coisa cara, né, não vou gastar isso para uma viagem, né, poxa, você falou que tem curso de até R$ 1.800. Primeiro, a gente tem que enxergar isso como um investimento, não como um custo, porque como eu expliquei na live de segunda-feira, isso compensa. Inclusive, se vocês quiserem, posso deixar a live de segunda-feira disponível no YouTube. Ela não tá disponível agora, mas eu posso habilitar ela. Vocês podem assistir a live de segunda-feira para entender um pouquinho mais do que eu tô falando, para enxergar por lá e tirar essas dúvidas relacionadas a valores, entender que compensa. E se você for pensar também em outros itens intangíveis, né, que a gente atinge, que é como eu mencionei, uma viagem mais bem aproveitada, uma viagem melhor, uma viagem mais incrível, o custo de um curso chega a ser irrisório dentro do tamanho ali do gasto de uma viagem como um todo, né? Mas, de novo, se você pensa na parte das economias que você aprende a fazer por não cometer os erros, o curso definitivamente, qualquer curso que seja, tá pago e sempre vai compensar, né? E é um investimento de uma única vez, tá? Só toma cuidado também aqui nessa parte de digamos, ter bem claro expectativas, né? Não vai comprar um curso de R$ 90 achando que ele vai transformar a tua vida e você vai aprender um universo de coisas, né? Ele é um curso de R$ 90, então ele vai entregar menos, é para ele ser uma coisa mais simples, né? Então, por essa razão, a gente precisa ser coerente, precisa entender as nossas necessidades e buscar, claro, um curso, então, que atenda essas necessidades que a gente tem, tá? Então, inclusive, vou deixar aqui uma espécie de tarefinha para vocês, porque hoje a live foi mais rápida mesmo, o conteúdo era mais curtinho. Parem para pensar quais que são os gaps que vocês têm em relação a organizar as viagens de vocês, né? O que tá faltando? O que você sente que você precisa saber mais? Ah, tem uma coisa que eu já sei super bem, então não precisaria aprender, acho que não preciso aprender sobre isso, mas tem a parte de passagens que eu não sei tanto, ou eu sei um pouquinho de tudo, mas não sei super bem todos os assuntos, então talvez eu precise de algumas orientações gerais. Pensem nisso, identifiquem quais são esses gaps, tá? Que vocês podem ter para vocês entenderem
qual que é o serviço ideal para vocês, também não só o curso como um serviço, mas se pensar em curso também, que tipo de curso seria o mais ideal para vocês, se é um mais completo ou se é um mais específico, né? Então você vai dar este próximo passo tendo muito mais clareza do que é melhor para você. Era esse o bate-papo de hoje, como eu falei, um bate-papo mais rápido para mostrar para vocês esse atalho, esse super atalho, que é sim um curso, eu reforço, existem diversos benefícios e definitivamente ele se paga financeiramente, tá? Vou deixar disponível a live de segunda-feira no YouTube para vocês darem uma olhadinha, tá? Quem ainda tiver ficado com dúvida nesse assunto pode assistir a live de segunda-feira então, tá bom? Gente, obrigada, tá? Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou fechando a live por aqui, tá bom? Uma boa noite para todo mundo que me assistiu ao vivo. Ó, as meninas, a Cláudia também entrou, também é minha aluna, falou que o meu curso é muito didático e que o conhecimento serve para todas as viagens, que é o que eu falei. Esse também é um ponto, tá, gente? Só antes de fechar, vocês pensarem nisso também. Às vezes, se vocês querem um conhecimento muito específico, às vezes ele só vai servir para alguma viagem que vocês forem fazer, né? Quando a gente busca um curso mais geral, mais amplo, vocês conseguem resolver vários pontos ao mesmo tempo, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada. Meninas, obrigada aí pela participação de vocês, as meninas do curso, tá bom? Uma boa noite. E amanhã nós temos a nossa última live do aquecimento, que é para conversar com aquelas pessoas que consideram que não precisam de nenhum tipo de ajuda, que elas já fazem muito bem os planejamentos das suas viagens. Eu quero te mostrar que sempre tem alguma coisa nova que a gente pode aprender, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vou trazer algumas dicas para isso, tá bom? Então vejo vocês amanhã, uma boa noite, tchau, tchau!